Tem certas histórias que a gente não se cansa de ouvir. Perduram por anos e de tempos em tempos ganham ares de novidade. Mais de 50 anos depois, e após uma infinidade de filmes, documentários e livros, o trágico acidente aéreo nos Andes, em 1972, ganha uma nova versão no filme A Sociedade da Neve, que estreou nos cinemas no final do ano passado e agora chega à Netflix. No dia 13 de outubro de 1972, caía, na Cordilheira dos Andes, o avião que fazia o voo Força Aérea Uruguaia 571, no episódio que ficou conhecido como A Tragédia dos Andes. Tratou-se de um voo fretado que transportava 45 pessoas, incluindo uma equipe de rugby. Alguns passageiros morreram na hora por conta do impacto, e outros não resistiram muito tempo devido aos ferimentos e ao frio. Dos 29 que sobreviveram após o acidente, 8 foram mortos por uma avalanche que atingiu o local nos dias subsequentes. A área em que o avião caiu ficava numa região remota da Cordilheira dos Andes, a mais de 3.600 metros de altitude, local de condições extremas, sem fonte de calor ou comida. Por causa da imensa fome, após tanto tempo no local, os sobreviventes tiveram que se alimentar de carne dos passageiros mortos. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Imagine o cenário brutal. Um avião transportando 45 pessoas, incluindo uma equipe de rugby, e alguns amigos e familiares caem em uma parte remota dos Andes, matando grande parte dos que viajavam. Os sobreviventes ainda permaneceriam isolados por mais de 2 meses no clima inóspito e frio da região, precisando até mesmo se alimentar da carne humana para sobreviver. Por mais que pareça roteiro de filme, esse foi um acontecimento real que chocou toda a América do Sul, a Tragédia dos Andes. Era 13 de outubro de 1972, quando o voo Força Aérea Uruguaia 571 caiu e deu início a um dos maiores e mais brutais feitos de sobrevivência da história recente da América do Sul. A história é tão chocante que já inspirou até mesmo filmes como Vivos, de 1993, de Frank Marshall, e o documentário A Sociedade da Neve, de 2008, do uruguaio Gonzalo Arrijón. Em 15 de dezembro de 2023, um novo longa-metragem sobre a tragédia chegou aos cinemas da Espanha e dos Estados Unidos, recebendo também o nome A Sociedade da Neve, em referência ao livro de 2008 de Pablo Vierce, jornalista e amigo dos sobreviventes, além de produtor do novo filme dirigido pelo espanhol Juan Antonio Bayona. Agora, o filme foi disponibilizado pela Netflix. Em 1972, o voo vindo do Uruguai colide com uma geleira nos Andes. Apenas 29 dos seus 45 passageiros sobreviveram ao acidente. Presos em um dos ambientes mais hostis do planeta, eles são forçados a lutar pelas suas vidas. O avião que caiu nos Andes no fatídico outubro de 1972 contava com 45 pessoas a bordo, incluindo o time de rugby, o Old Christians Club e alguns amigos e familiares da equipe. O voo partiu de Montevidéu, capital do Uruguai, com rumo a Santiago, no Chile, para uma competição que jogariam contra uma equipe inglesa. No entanto, como revelaram as investigações posteriores, a aeronave colidiu contra as montanhas dos Andes, pois o copiloto, Dante Lagurara, imaginou que estava mais perto do aeroporto de Pudahuel, no Chile, do que realmente estava. Assim, ele iniciou a aterrissagem antes do que deveria. A princípio, 33 pessoas sobreviveram ao acidente, mas o grupo ainda tinha o que enfrentar.
a mais de 3.000 metros de altitude, sob o frio de até 30 graus centígrados negativos à noite, sem mantimentos ou remédios, os sobreviventes precisaram encontrar as mais diferentes formas possíveis para superar os dois maiores empecilhos da localidade em que estavam: o frio e a fome. No entanto, não demorou até que as autoridades os determinassem como desaparecidos e mortos, considerando-se o quão inóspito era o ambiente, sem mencionar a própria dificuldade de se sobreviver a uma queda de avião. Por isso, os sobreviventes acabaram presos ao local da queda durante mais de 70 dias. No decorrer desse tempo, o número de sobreviventes foi diminuindo, e para sobreviver, aqueles que restavam precisaram apelar para o inimaginável: alimentar-se dos cadáveres do que já haviam morrido. Foi somente no 7º dia que 2 sobreviventes, Fernando Parrado e Roberto Canessa, decidiram partir definitivamente pela serra, sem os equipamentos de caminhadas adequados, para tentar obter ajuda. Depois de 10 dias vagando pela neve, eles encontraram um grupo de agricultores chilenos, entre eles Sérgio Catalã, que atravessava com seus animais num trecho inóspito da Cordilheira dos Andes, que os socorreram, bem como ajudaram no pedido de socorro para as outras vítimas. No final, de todas as 45 pessoas a bordo do avião, somente 16 foram resgatadas, incluindo Parrado e Canessa. Nas palavras de Juan Antônio Bayona, o novo A Sociedade da Neve é uma história horrível que nunca é focada no terror. Isso porque, por mais que seja angustiante, fascinante e até resultante em nojo para as pessoas pensarem na ideia do canibalismo como uma necessidade para a sobrevivência, esse elemento não é central no filme. A forma como abordamos a história é exatamente o oposto. É focada no aspecto humano da história e na amizade, na extrema generosidade que eles tiveram um com o outro. A generosidade que Bayona menciona no caso se refere principalmente ao pacto estabelecido entre muitos dos sobreviventes iniciais, que ofereceram seus próprios corpos aos demais, caso falecessem durante a espera por resgate. Fiz muitas entrevistas com eles, e na época eram crianças que estudavam na faculdade. Alguns faziam medicina ou direito, alguns eram religiosos, outros não, descreve o diretor. Temos essa cena no filme que é uma longa conversa que eles têm sobre usar ou não os corpos, e é baseada nas conversas reais que tivemos com eles. Antes das filmagens, Bayona chegou a visitar o Vale das Lágrimas, nos Andes, onde o avião caiu, e por isso teve pelo menos uma pequena ideia do sufoco que os sobreviventes precisaram passar para aguentar. Embora não tenha sentido o frio, porque estava com meu saco de dormir na barraca, estava protegido, quando acordei de manhã, minha garrafa de água era um pedaço de gelo, comentou o diretor. Como não tive aquele 3º dia para me acostumar com a altitude, tive a pior noite de todas. Meu coração batia super rápido o tempo todo. Fiquei confuso e fora de mim. E eu pensei, isso é só uma noite para mim. Essas pessoas passaram mais de 70 noites aqui. Estavam com roupas inadequadas. Não estavam preparadas. Então, isso coloca você no contexto de quão grande era a situação, qual épica foi sobreviver 72 dias nessas condições. A filmagem de A Sociedade da Neve levou 141 dias, não consecutivos, com locações na Espanha, Argentina, Chile e Uruguai. Foi dificultada pela pandemia. Contudo, o mais inesquecível foi a projeção especial do longa para os sobreviventes, suas famílias e todos os enlutados. Já se encontra disponível na plataforma Netflix.